Oi pessoal, bom dia. Pra quem não me conhece, eu sou o Alan. Vou falar hoje de um quadrinho já antiguinho já. Ele saiu ali no comecinho dos anos 2000, mais ou menos, 2006, 2007, se eu não me engano. E ele foi republicado, né, aqui no Brasil um tempinho atrás, embora já houvesse sido publicado. Então, primeiro, ele saiu em uma série chamada Marvel Apresenta, né, que continha vários arcos fechados, mas era bem espaçado, né, então às vezes uma edição era do Homem-Aranha, outra do fulano, depois do Homem-Aranha de novo, assim por diante. Depois ele foi compilado numa série própria dele, que aí eu acho que foi a publicação correta. Então, hoje eu vou falar só do comecinho, tá, que é maravilhoso, o começo desse run, que é o Imortal Punho de Ferro. Muito legal esse quadrinho, cara, esse quadrinho é muito legal. O Imortal Punho de Ferro, né, ele vem com o subtítulo A Última História do Punho de Ferro. Ele é de uma galera bem competente, né, que é o Brubaker, o Fraction e o Aja, né. O Ed Brubaker, para quem não conhece, ele é um dos melhores e maiores escritores de histórias policiais dentro de qualquer editora, seja na Marvel, na DC, o cara é muito bom de narrativa. O Matt Fraction também dispensa apresentações, e o Aja, ele é um cara... eu gosto, mas eu não morro de amores não, tá? Então aqui eu vou falar um pouquinho dos acontecimentos do primeiro encadernado, e aqui também do segundo, né? Que é as Sete Cidades Celestiais. Então vou falar um pouquinho primeiro da história do Punho de Ferro, né, da história dele dentro da Marvel, e aí eu começo a falar sobre isso aqui. Punho de Ferro, né, ele surgiu lá nos anos 70, junto com o Luke Cage, né, eles tinham um quadrinho muito famoso, que era o Heróis de Aluguel, Heroes for Hire, e eles tinham aventuras bem assim, não vou falar nonsense, mas aventuras como o gibi deve ser, divertido, sabe? Então, tipo, enquanto você tinha um cara que era um artista marcial, né, que usava essa roupa medonha, com essas golas medonhas, né? E você tinha o Luke Cage, que era a simbolização máxima do Black Exploitation dos anos 70, né? Então você tinha o Luke Cage com aquela blusa amarela, correntona na cintura, cabelo Black Power, calça azul, bem berrante mesmo as cores do uniforme, os dois, né? Tanto do Punho de Ferro quanto do Luke Cage era muito legal, era muito divertido. Então enquanto você tinha um artista marcial, né, um lutador marcial, que podia canalizar o chi dele na mão e basicamente dar um soco que destruiria qualquer coisa, ou causaria uma quantidade de dano massiva. Você tinha o Luke Cage, que tinha uma força sobre-humana, mas não a ponto colossos, coisa, nada do tipo. Talvez no nível do Homem-Aranha, algo ali em torno de 10, 12 toneladas, né, de lift. E era isso, né? Então às vezes as pessoas iam lá, contratavam eles iam resolver casos, ou combater o crime, mas era bem ok as histórias deles. Com o tempo eles foram caindo no ostracismo total, né? Eles foram desenhados pelo John Byrne, um tempo que é um artista que dispensa apresentações, e eles ficaram de lado, né? Então depois com o advento, né, das guerras secretas, aliás, perdão, da guerra civil, muitos heróis que estavam ali meio que no escalão B da Marvel começaram a ter grande destaque, principalmente o Luke Cage, né? O Luke Cage com a ascensão lá dos Novos Vingadores, né, quando os Vingadores foram todos reformulados, ele virou um Vingador, então mudaram totalmente o visual dele, repaginaram o personagem, deixaram ele um personagem com muito mais conteúdo do que o original. Então o Luke Cage se tornou um dos grandes personagens da Marvel, né, atuando ao lado de gente como o Capitão América, Thor, Homem de Ferro e assim por diante. Mas em Punho de Ferro, né? Então assim, a gente sabe que os quadrinhos da Marvel sempre tiveram um grande personagem de destaque, né, nas artes marciais, que era o Shang-Chi, né, o mestre Kung Fu. Ele também naquela onda, né, que o Bruce Lee tão bem colocou no mundo ocidental nos anos 70, então a gente teve muito disso, né, em todas as mídias, não só nos quadrinhos, mas a gente teve o Shang-Chi durante muito tempo. E ele também, quando começou os anos 90, ele caiu no esquecimento, teve até a Última História, eu lembro, saiu no Capitão América, formatinho da Abril, enfim, acabou. Então a Marvel decidiu resgatar também o Punho de Ferro, e essa história aqui, ela é maravilhosa, cara, maravilhosa. Então, o Punho de Ferro, ele é o Danny Rand, né, que ele é um membro dos Vingadores aqui, no caso, mas os Vingadores Secretos do Capitão América, e ele também é um cara, meu, tipo um multimilionário, né, ele é dono das indústrias Rand. Então aqui a história começa com ele recebendo uma oferta de um cara chamado Shao, que é um chinês, para comprar, né, um projeto de trens super velozes dele. E ele fala que ele não quer fazer negócio com os caras, que ele não gostou do feeling do cara e tal. Enfim, após essa recusa, ele começa a ser atacado pela Hydra, né, que é um dos grupos de vilões mais clássicos da Marvel também, que é essa galera toda aqui, mas assim, incessantemente. Ele começa a ser atacado, ser atacado, e aí ele começa a relacionar as coisas, né? Então, tipo, talvez esse cara esteja ligado com a Hydra, enfim, não é tanta coincidência. Porém, em algum momento,
a gente é apresentado pro Orson, né? O Orson é um cara, um velhão, bem, não vou dizer sombrio, mas misterioso, né? Que é esse cara aqui, ele tá numa casa de ópio, totalmente largado. E aí você vê ele se defendendo usando as habilidades do Punho de Ferro. Aí você, opa, peraí. E quando ele faz isso, o Randy sente na hora. Ele fala, peraí, mas como é que alguém está usando o Punho de Ferro se eu sou o Punho de Ferro? E aí a história começa a explicar que existe uma tradição milenar do Punho de Ferro, né? Que é as armas imortais, né? O imortal Punho de Ferro. Então sempre, mais ou menos uma vez a cada geração, vai existir um Punho de Ferro. E aí é legal que a história vai apresentando eles, né? Não todos, né? Um por um, mas apresentando os mais famosos. Então eles vão lá na China antiga. Então aqui você vê uma invasão, que é os exércitos do Khan, e um Punho de Ferro indo defender a galera. E assim, isso aqui é muito legal, cara. Isso aqui é contado de uma forma muito legal. São poucas páginas, e aí eles vão mostrando, conforme os punhos de ferros que existiram, tanto homens quanto mulheres, e vão mostrando as utilizações do poder, que são diferentes também. Então essa punho de ferro aqui, por exemplo, ela conseguia canalizar o chi para as flechas dela. Né? Então aqui, ó. Muito, 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 muito legal, cara. E aí a história vai contando isso, a maneira em que o Orson Randall e o Danny Rand, eles se encontram, os dois, né, os dois punhos de ferro. O punho de ferro exatamente anterior a ele, que ele foi da época da Primeira Guerra Mundial. Então eles se encontram na história, deixa eu só achar o pedaço aqui. Aí começa a mostrar o Orson também em ação. O Orson foi um cara que lutou na Primeira Guerra Mundial, né, como punho de ferro mesmo. E aí quando eles se encontram, o Danny Rand quer entender, né, mas por que você está aqui? Por que você é o punho de ferro ainda e por que você está vivo? E aí a história gira em torno desse mistério. E aí é legal que o Orson, ele meio que se torna um mestre, né, pro Randy, e começa a ensinar o poder, ele usar o poder dele de uma maneira que ele nunca imaginou, como por exemplo se curar. Ele não sabia que ele conseguia usar o Ti dele para essa forma, né, para ele curar os ferimentos dele, ou para ele disparar o Ti dele, exatamente como fazia a Punho de Ferro no passado. Então aqui tem uma sequência, ó, um outro Punho de Ferro aqui também, ó, que é o Bei Bagwan, que é o Punho de Ferro de 1860. Aqui vai ter uma hora que ele vai lutar sozinho contra a invasão, né, dos europeus. É muito legal, cara, essa história. Esse encadernado aqui ele é fantástico, você lê ele assim, numa sentada só. Então, inimigos clássicos do Punho de Ferro, né, como o Cobra de Aço, que era o Davos, reaparecem. Né, e aqui, mais uma vez, ele está atrás do Randy, mas aqui por motivos diferentes. Né? Então é legal que essa história, o Brubaker e o Fraction, eles vão resgatando toda a mitologia do Punho de Ferro. E aqui o Orson e o Danny, eles juntam forças no finalzinho, né, do primeiro encadernado para lutar contra a Hydra. Então aqui você vê o Orson atirando balas, canalizando o Ti dele, meu, e causando explosões colossais. E o Danny lutando da melhor forma possível. Muito legal isso, tá? Aí eles descobrem isso, né, que tipo, caramba, a gente tá junto, bacana e tal, mas chega uma hora em que o Orson, ele morre, né? E aí o Danny é obrigado a absorver a energia do Punho de Ferro dele para ele, né, para se tornar um único Punho de Ferro. E aí o Danny fica muito mais poderoso, mas assim, muito, 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 muito. E no final do primeiro volume, ele é convocado para um campeonato, né, nas 7 cidades celestiais, que são os eventos deste encadernado aqui. Aí ele descobre que ele não é a única arma imortal que existe, existem várias. E ele descobre que Kunlun, que é a cidade onde ele foi treinado, né, que é a cidade onde os punhos de ferro são treinados e escolhidos, não é a única cidade celestial, existem 7. E aí é muito legal que uma vez a cada 88 anos, se eu não me engano, falando de cabeça agora, existe um campeonato onde todas as armas imortais lutam umas com as outras para ver quem tem a preferência do acesso ao mundo dos homens. E aí toda essa trama do campeonato gira nesse encadernado aqui. E aqui você descobre muito mais coisas, tanto sobre a própria história do Danny, sobre o pai dele, né? Você descobre que o pai dele também tentou ser punho de ferro, né? Isso não é muito explorado no primeiro volume, mas esse volume aqui, basicamente a trama central, é contando a história dele, o ódio que o pai dele tinha pelo Orson, né? O punho de ferro anterior ao Danny, e a consequência do encontro das cidades. Aí você vê as outras armas imortais. Cara, isso aqui é... Tem algumas histórias, né, que a gente gosta de falar pure gold, né, tipo, é ouro puro, assim, é muito bom, muito, 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 muito bom. A arte desse volume aqui também eu acho maravilhosa, né, aqui é onde está rolando uma das lutas. Então aqui tem uma trama muito legal, onde gira uma espécie de rebelião, né, para a galera corrigir os erros que estão acontecendo em Kunlun.
Então assim, galera, e aí termina com uma grande revelação aqui sobre as cidades celestiais. Tipo, é bem no finalzinho mesmo, né? Esses encadernados não são difíceis de achar, né? Então se você gosta de Kung Fu, se você gosta da Marvel, ou se você está só a fim de ler uma história muito boa, eu mais do que recomendo o Imortal Punho de Ferro. Essa fase toda dele aqui, ela foi fechada em 5 volumes, tá? Dá pra achar eles tranquilo aí na internet. Os 2 primeiros volumes e uma parte do terceiro é escrito ainda na parceria Brubaker e o Fraction. E depois de um determinado momento, o Brubaker pulou fora do título, né, por motivos lá de briga com os caras, e aí um outro escritor assumiu o título. A série se mantém boa, mas ela cai um pouco, tá? Tipo assim, ela continua legal, continua divertida, mas ela cai um pouco. Então, esse comecinho aqui, principalmente esses 2 volumes, são sensacionais, cara. É muito, muito, muito legal isso aqui. Então, fica a minha recomendação aí pra você ler o Imortal Punho de Ferro. Críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos. Tchau, tchau.